muito complicado a gente ouvir o não de Deus. Mas muitas vezes é preciso nós ouvirmos o não. Muitas vezes é preciso que nós somos contrariados. Muitas vezes é preciso nós estarmos em lugares que não estamos sendo aceitos. Muitas vezes é preciso nós estarmos em lugares que não está dando fruto, porque através de você vai vir o fruto. Deus vai fazer de você uma referência. Pessoal dos irmãos com a paz do Senhor, amém? É motivo de muita alegria. Minha voz está bem rouca, irmãos. Eu confesso. De quinta-feira para cá, não sei o que foi que eu peguei, virose, eu não sei o que houve. Mas comecei a tossir bastante, a garganta ardendo, o corpo dolorido, febre, juntou, foi tudo. Mas, para a honra e glória do nome do Senhor, estou tentando. Hoje na escola dominical, quando estava ministrando, eu ainda tentei cantar o hino da harpa. Desafinou tudo, foi uma coisa, graças a Deus. Benjamin nem percebeu isso, né, Benjamin? Graças a Deus, que eu desafinei, misericórdia. Eu até falei para a irmã Thelma, não vou me atrever a cantar, senão as irmãs, misericórdia. Só mexi ali a boca mesmo, porque estava muito ruim. Mas eu agradeço a Deus, primeiramente, por estar aqui nessa noite. Agradeço ao pastor pelo convite que ele nos fez na quarta-feira. Agradeço também a Ana Lúcia, que é a líder de missões, e todo o corpo de obreiro, né? Por nos confiar, porque eu estou aqui, mas aqui atrás são homens e mulheres de Deus que estão prontos aí também para ministrar, para pregar a palavra do Senhor. E Deus colocou no meu coração uma palavra nessa noite. E é mediante ela que eu estarei passando para a igreja nessa noite, essa palavra que o Senhor colocou, que o Senhor confiou no meu coração. A irmã Ana Lúcia estava até falando aqui algumas coisas que está dentro do que o Senhor quer falar. E eu convido você para abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis. Gênesis. Gênesis capítulo 26. 26. Gênesis capítulo 26. Vamos ler do primeiro. Vamos ler o versículo 1, o 2. O título diz aqui da palavra: a promessa de Deus a Abraão continua através de Isaac. Amém? Todos acharam? Gênesis capítulo 26, primeiro. Sobreveio à terra uma fome, além da primeira, que ocorreu nos dias de Abraão. Por isso foi Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e aos que descenderem de ti darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e lhe darei todas essas terras, que por meio delas serão benditas todas as nações da terra, porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandamento e meus preceitos e os meus estatutos e as minhas leis. Assim habitou Isaque em Gerar. Continua no mesmo capítulo, irmãos.
Vamos para o versículo 12. Isaac semeou naquela terra e no mesmo ano colheu centuplo. E o Senhor o abençoou. E engrandeceu-se o homem e foi-se enriquecendo até que se tornou muito poderoso. E tinha possessões de rebanhos e de gado e muita gente de serviço, de modo que os filisteus o invejavam. Cavaram, agora o 19, vamos para o 19. Cavaram, pois, no mesmo versículo, tá, irmãos? 26, o versículo 19. Cavaram, pois, os servos de Isaac naquele vale e acharam ali um poço de águas vivas. E os pastores de Gerá contenderam com os pastores de Isaac, dizendo: esta água é nossa. E ele chamou o poço Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, pelo qual também contenderam, por isso chamou de Sitna. O 22. E partiu dali e cavou ainda outro poço. Por estes não contenderam, pelo que chamou-lhe de Rebote, dizendo: pois agora o Senhor nos deu largueza e havemos de crescer na terra. Depois subiu dali Berseba e apareceu-lhe o Senhor na mesma noite e disse: eu sou o Deus de Abraão, o teu pai, não temas, porque eu sou contigo e te abençoarei e te multiplicarei a tua descendência por amor do meu servo Abraão. Isaac, pois, edificou ali um altar e invocou o nome do Senhor. Então armou ali a sua tenda e os seus servos cavaram um poço. Então Abimeleque veio a ele de Gerá com Azate, seu amigo, e ficou, chefe do exército. E perguntou-lhe Isaac: por que vieste ter comigo, visto que me odiaste e me repeliste de vós? Respondeu eles: tenho visto claramente que o Senhor é contigo, pelo que dissemos: haja agora juramento entre vós e entre nós e a ti, façamos um pacto contigo. Até aqui. Oremos. Senhor, fale conosco, Senhor. Fale conosco, Pai, nessa noite, Jesus. Nós desejamos ouvir a Tua voz, Senhor, nessa noite, Pai. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Estamos aqui, Senhor, verdadeiramente. Estamos aqui como um povo, Pai, que espera, assim como o maná que o Senhor enviava para aquele povo, Pai. Assim nós esperamos, Senhor Jesus, sermos alimentados pela Tua mão, pelo Teu poder, Senhor. Senhor, nós estamos aqui, estamos desejando, Senhor, que o Senhor esteja, Pai, neste lugar. Fala conosco, nos usa, Pai. Faça a Tua vontade nessa noite, ó Deus. Estamos já iniciando essa semana, que o Senhor esteja, Pai, nessa semana, que possamos fazer, Senhor, segundo a Tua boa, perfeita vontade e agradável vontade, Senhor. Que seja feita a Tua vontade na nossa vida, Pai. Senhor, nessa noite, repreendemos, ó Pai, pelo Teu poder. Senhor, repreende nessa noite todo espírito ao contrário da Tua voz, Pai. Senhor, todo espírito mau, Senhor, que tenta contra, Senhor, o Senhor, Pai, nessa noite, que tenta contra nós repreendemos pelo poder do Teu nome, em nome de Jesus. Pai, eu Te entrego cada mente, cada coração que se encontra aqui. Pai, em nome de Jesus, esteja conosco, meu Pai. Que seja tudo para a honra e glória do Teu santo nome, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nessa noite o Senhor falou comigo. Essa semana na quarta-feira que o pastor nos convidou, eu falei: Senhor, coloca uma palavra no meu coração. E o Senhor falou comigo. Para que eu pudesse falar sobre, vamos chamar de
maturidade que o Senhor, através dessa palavra, nos dá a maturidade para entendermos a direção de Deus. Nossa irmã Lúcia até chegou a comentar sobre isso aqui, que nessa noite Deus possa nos dar maturidade para entendermos a direção de Deus. E nesse livro de Êxodo 26, que nós abrimos, que nós lemos aqui, tem alguns passos para que nós possamos ter uma vida que cresce em Deus. Em Gênesis capítulo 23, ele está falando sobre uma fome que veio sobre a terra, uma grande fome, irmãos. Houve uma grande fome. E essa fome não foi a primeira. Houve também uma outra fome. Nos dias, no primeiro versículo até fala, nos dias de Abraão, houve a primeira fome. E por isso que foi o seu filho, Isaac. Os irmãos sabem quem é Isaac, né? Isaac é o filho de Abraão. Isaac é o filho da promessa. É o filho que Deus prometeu para Abraão e Sara. Só que Abraão e Sara não podiam ter filhos. Sara não podia ter filhos. Eles já eram avançados, né, em idade. Mas havia uma promessa na vida de Abraão. Havia uma promessa. Isaac, ele nasce. E nessa primeira fome que houve, Abraão, ele, não vou dizer que teve fome, vou dizer que ele passou por um período de fome. Abraão, ele resolve descer para o Egito. Ele desce para o Egito. E lá no Egito, a Bíblia diz que Abraão, ele foi para lá e ele foi bem sucedido. Ele foi bem sucedido. Deus fala para Abraão, ele vai para o Egito. E lá, a Bíblia diz que ele era um período de fome, irmãos. A terra não dava nada. Não tinha nenhuma forma que você plantasse e crescesse alguma coisa. Não tinha forma. Ela não tinha como crescer, nada nascia. Era fome mesmo. Abraão desce até o Egito. E a Bíblia diz que Abraão, quando chega no Egito e depois sai do Egito, a Bíblia diz que Abraão sai rico. Sai rico? Como pode? Em plena fome. Quando uma pessoa está na direção de Deus, quando ela tem uma maturidade, quando ela está madura em Deus, ela consegue ouvir o que Deus fala com ela. Ela consegue entender, ela consegue discernir o que Deus quer, o que o Espírito Santo quer falar, como Deus quer usá-la, o que Deus quer fazer, como Ele quer fazer. Ele consegue discernir. Abraão era o pai da fé. E Deus foi com ele, prometeu e cumpriu. Nasceu Isaac. E no versículo 26, houve a segunda fome também. Só que agora não era mais com Abraão. Já tinha se passado, não era mais com Abraão. Agora quem estava passando por essa grande fome era Isaac. Era Isaac, filho de Abraão. Isaac, ele então, no primeiro versículo diz, Isaac a Abimeleque, que era o rei, né, dos filisteus em Gerar. Isaac vai e desce. Como o que aconteceu com o pai dele durante toda aquela fome. Abraão foi para o Egito. Isaac, da mesma forma, ele pensa, vou seguir os passos do meu pai. Também vou, estamos passando também fome. Meu pai foi bem sucedido lá no Egito, então eu também vou para lá. Vou descer para lá e vou também. E assim foi. Isaac decidiu ir para o Egito. Só que durante esse período, irmãos, Deus
fala com Isaac: não, você não vai para o Egito. Você não vai para o Egito. Você desce, você vai ficar em Gera. Mas Isaac, na hora, olha o que o Senhor colocou no meu coração, irmãos. Muitas vezes nós queremos fazer algo, nós ficamos muito preocupados, ficamos temerosos. Muitas vezes a circunstância, aquilo que está acontecendo conosco, nós nos preocupamos. E nós buscamos algo que está dando certo, para que a gente consiga se livrar, né? Isaac, ele viu que deu certo o pai dele ir para o Egito, então ele queria ir para lá também, porque lá o pai dele foi bem sucedido, foi próspero, saiu rico de lá. Ele achou que ele também indo para o Egito, ele também seria bem sucedido, ele ia conseguir. Ele queria seguir os passos do pai. O pai dele era uma referência para ele. Então ele queria seguir os passos, né? O manual do pai dele também. Era fome, uma fome que estava na terra. Então, assim ele queria também descer para o Egito, aonde o pai dele foi bem sucedido. Mas Deus fala para Isaac: não, vai para a terra aonde eu vou te mostrar, vou te falar. Gera. Muitas vezes, irmãos, nós também queremos fazer aquilo que nós queremos. Aquilo que nós achamos que está dando certo. Mas nessa noite, com essa palavra, eu deixo para vocês, para os irmãos da igreja. Irmãos, Deus quer fazer de você também uma referência. Deus quer usar você também. Mesmo quando a terra está seca, não há prosperidade, você olha, vê que não dá fruto, não está dando nada. Deus quer usar você. Deus quer fazer de você também uma referência. Deus quer fazer de mim também e de você uma referência. Ah, mas eu quero fazer aquilo que eu acho que tá certo. Não, faça aquilo que Deus mandou. Faça aquilo que o Senhor determinou. Para Isaac, seria bom ele ir para o Egito, porque quando o pai dele foi, deu certo. Lá ele não passou fome. Houve prosperidade. Mas quando Deus fala não, é muito difícil nós ouvirmos a palavra não de Deus. O não de Deus é muito preocupante, porque vai de confronto ao que nós estamos já pronto, aquilo que nós já estamos organizados, aquilo que nós já estamos determinados. É muito complicado a gente ouvir o não de Deus. Mas muitas vezes é preciso nós ouvirmos o não. Muitas vezes é preciso que nós somos contrariados. Muitas vezes é preciso nós estarmos em lugares que não estamos sendo aceitos. Muitas vezes é preciso nós estarmos em lugares que não está dando fruto, porque através de você vai vir o fruto. Deus vai fazer de você uma referência. Aí eu imagino, eu penso, como que Isaac deve ter ficado quando ouviu de Deus que não era para ele seguir os passos do pai dele, ir lá para o Egito, aonde ele foi bem sucedido. Já imaginou a cabeça de Isaac? Mas nessa noite, eu falei que Deus possa nos dar maturidade para estar na direção de Deus. Quando o homem de Deus e a mulher de Deus está debaixo da direção de Deus, irmãos, vai dar certo. Você tem que estar debaixo da direção do Senhor. Se o Senhor falou com você, vai, eu estou contigo, eu vou fazer, irmão, vai. Não fica com medo não. Ah, mas aquela terra está seca. Não, o Senhor falou com ele, com Isaac. Eu acredito que ele deve ter ficado muito preocupado,
Porque é tão bom quando você segue uma referência de alguém. Quando você segue um manual de alguém, segue algo que está dando certo. É muito preocupante quando você vai para o incerto, para o improvável. Você não sabe o que te espera. Você não sabe como que vai ser. Mas quando você se coloca debaixo da direção do Senhor, se colocar debaixo da direção do Senhor e fazer aquilo que o Senhor falou, é obediência. Quando nós nos colocamos com obediência, Isaac obedeceu à voz de Deus. Ele não desceu ao Egito, ele ficou em Gerar. Ele obedeceu à voz do Senhor, mas ele queria seguir os passos do seu pai. Ele queria uma referência, ele queria algo que estava dando certo. Aquela terra ali não sabia o que poderia acontecer. Mas quem foi que falou com Isaac? Foi Deus. Foi Deus que falou. Muitas vezes nós não queremos ouvir a voz de Deus. A gente quer ouvir a nossa voz. A gente quer ouvir os nossos pensamentos. A gente quer ouvir o nosso coração. Essa palavra me confrontou. E eu peço ao Senhor que essa palavra nessa noite confronte você. Esteja dentro da direção de Deus. O que o Senhor determinou, o que o Senhor falou, aonde o Senhor te colocar, faça. O que o Senhor mandou você fazer, faça. Eu pensei em ligar para o pastor e falar: não, eu não tô me sentindo bem. Eu não estou me sentindo bem. Meu corpo está dolorido, minha garganta não está legal. Eu vou começar a falar, vou começar a tossir. E a garganta vai arranhar, vai arder. Mas o Senhor falou assim para mim: vai e fala. Fala para o meu povo. Diga para o meu povo. E que nessa semana, irmãos, que o Senhor, que nós já estamos adentrando hoje, domingo, nessa semana, que nós possamos estar em Cristo, com maturidade, aleluia, e na direção do Senhor. Eu não sei como vai ser a semana, mas coloca Deus na frente. Peça para o Senhor ir na frente. Se Ele vai te ajudar. Ele vai com você. Vai dar certo em nome de Jesus. Porque quando nós obedecemos a voz de Deus, quando nós ouvimos a voz do Senhor, não fazemos aquilo que nós queremos. Aleluia, louvado seja Deus. O 12 diz assim: Isaac semeou naquela terra, e no mesmo ano, em Gerar, olha bem, e no mesmo ano, o centúplo, o Senhor o abençoou e o engrandeceu, o homem de Deus, e foi se enriquecendo até que se tornou muito poderoso. Tinha possessões de rebanho e de gado, muita gente ao seu serviço, de modo que os filisteus os invejavam. Muitas vezes aquilo que Deus tem com você, muitos ficam com raiva, muitos ficam com inveja, porque a bênção do Senhor está sobre a tua vida. Irmãos, a bênção estava sobre a vida de Abraão. Não era o lugar que habitava Abraão. A bênção não está no lugar, não é o ambiente, é você. É você que tem a bênção de Deus. É você que carrega a bênção. A bênção está sobre a tua cabeça. Não é o ambiente, não é o lugar, não é o objeto, não é as pessoas. A bênção, ela está sobre você. Aonde Abraão fosse, ele seria abençoado, ele seria próspero, ele iria vencer, porque a bênção estava sobre a cabeça dele. E aonde Isaac fosse, a terra ia prosperar, porque a bênção não está na terra, a bênção está em você, está sobre você. Obedeça a ordem, obedeça o chamado, deixa ser usado pelo Senhor. Quando o Senhor falar com você, não tenha medo, não se envergonhe,
Não olhe para trás, não pare. Mesmo que te apedrejam, mesmo que falem de você, mesmo que riam de você, você se posiciona como mulher de Deus, como homem de Deus, com maturidade, debaixo da direção do Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. O versículo 12 diz que Isaac, ele foi próspero, foi homem rico. Deus prosperou aquele lugar onde ele estava. Ué, mas irmã Adriana, ele não desceu para o Egito, onde o pai dele estava. Irmãos, o que eu falei? A bênção está sobre a tua cabeça. Então, aonde você colocar a planta dos seus pés, aonde você colocar o teu pé, aonde você estiver, a bênção do Senhor estará em você. Receba essa palavra nessa noite. Aonde o Senhor te enviar, Ataíde, vai. Aonde o Senhor te colocar, Felipe, fica. Independente de como está a circunstância, independente de como está o ambiente, porque a bênção do Senhor está sobre a tua cabeça. Assim como o Senhor foi com Abraão, o Senhor vai ser com você. Assim como o Senhor foi com Isaac, o Senhor vai ser com você. Aleluia, glória a Deus. E naquele lugar que ele estava, que Isaac estava, irmãos, no versículo 19, cavaram, pois, os servos de Isaac, estava Isaac e seus servos, naquele vale. Olha, vale, é difícil, né, irmãos? Se eu perguntar aqui, quem gostaria de estar no vale? Levanta a mão. Ninguém, né? Ninguém quer estar no vale. Mas sabe que no vale, Deus também te abençoa. Lembra que eu falei? Não é o ambiente, não é a terra, não é o lugar. A bênção está sobre você. Aonde você estiver, Deus vai te abençoar. Aleluia. Cavaram, pois, o servo de Isaac naquele vale e acharam ali um poço de águas vivas. Irmãos, a terra estava fome. E ali eles cavaram águas vivas corriam naquele poço. Mas os pastores de Gerar contenderam, foram contra os pastores de Isaac. Olha bem essa palavra. Os pastores de Gerar, daquele lugar, daquela terra, contenderam contra os pastores de Isaac, que estavam ali furando o poço. Eles acharam que aquele poço era deles, a terra, eles já estavam ali há muito tempo, então aquele poço que estava sendo furado era deles. Mas Isaac, pastores, eles não contenderam não. O que Isaac fez? Seus pastores furaram o outro poço. E o que aconteceu? O poço deu água de novo. Aí aparece de novo. Não, mas esse poço aí é nosso. Contendendo novamente com Isaac, com os pastores, contendendo ali. Esse poço também é nosso. O que Isaac faz? Irmão, fuja da confusão, fuja do problema. Se você estiver em meio a um problema, em meio a uma confusão, saia da confusão, saia do problema, não fica. Ah, não, mas falou contra mim, me magoou, me feriu, tá doendo, tô ferida, falou de mim, não é verdade, levantou falso contra mim. Se posiciona, seja obediente e saia. Isaac saía. Foi lá no versículo 22, e partiu dali e cavou ainda outro poço. Por esses não contenderam, pelo que chamou-lhe de Reobote, dizendo: pois agora o Senhor nos deu largueza e havemos de crescer na terra. Oh, glória a Deus. Ninguém contendeu não. Saiu água, sim. Você está vendo que as bênçãos de Deus para a tua vida não vai precisar você correr até elas, elas vão correr até você.
elas vão atrás de você. Aonde Isaac furava, aonde os pastores furavam poço, dava água. Aparecia, jorrava águas vivas. Aonde você for plantado, vai jorrar água, vai crescer, não tenha medo. Não importa a terra que te colocar, quem colocar, onde colocar você, não tenha medo, vai dar fruto, em nome de Jesus. As bênçãos estão sobre você. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Não é o ambiente, não é o lugar, está sobre a sua cabeça. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Se coloque na posição, seja obediente. Deixa Deus usar você. Deixa o Senhor usar a tua vida. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu vou ficar por aqui. Foi até aqui que o Senhor Jesus me deu. Já são 8h07. Que Deus possa abençoar sua vida. Que o Senhor possa nos dar maturidade, discernimento, para entendermos o que o Senhor quer. Para que não venha só fazer a nossa vontade, mas sim a vontade de Deus, o querer de Deus. Deus, Ele não é limitado. Eu e você somos limitados. Deus é ilimitado. Eu não sei o que vai acontecer comigo depois que eu passar por essa porta. Não sei o que está preparado para mim. Vou atravessar a pista, não sei como vai ser. Você não sabe nada, crente. Nada. Então se posicione. Isaac furava, o poço dava água, arrumava confusão com ele. Os filisteus se levantavam, eles se levantavam, porque tinha inveja. Vão te invejar do que o Senhor Jesus te deu, mas você se coloca na posição, põe na posição do Senhor, porque o Senhor vai te honrar. O Senhor vai honrar você. O Senhor vai honrar a tua vida. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O nosso Deus, Ele é ilimitado. E a melhor coisa, quando nós vemos que tem um problema, quando você tem um coração de compaixão, um coração perdoador, um coração que ama, que mesmo que pisem no teu calo, mesmo que olhe com cara feia, mesmo que falem de você, você se posiciona na vontade de Deus, no querer de Deus, assim como Deus manda fazer. Aleluia. Amém? Quero que você fique de pé. Eu quero orar. Nós estamos começando essa semana. Amanhã iremos trabalhar. As irmãs também que não trabalham fora, mas trabalham em casa também do mesmo jeito. Vamos pedir a Deus discernimento. Vamos pedir a Deus direção. Vamos pedir a Deus que o Senhor dá a direção, dá os passos, dá a coordenada. Senhor, por onde o Senhor quer que eu vá? O que o Senhor quer que eu faça? Senhor, como que é para fazer? Peça. Isaac ouviu o não de Deus, mas quando Deus falou com ele não, Deus falou, segue por aqui. Fique na terra de Gerar, porque é aí que eu vou te abençoar. Então, mesmo que o Senhor fala não para você, Ele não vai deixar de falar para você o que você tem que fazer. Abre os teus ouvidos e pede a direção do Senhor. Irmãos, em qualquer coisa que você possa fazer, em qualquer coisa que você vai fazer, no seu trabalho, na sua casa, com seu esposo, com sua esposa, com seus filhos, peça a direção do Senhor. Senhor, me dá as coordenadas. Senhor, me dá o passo. Senhor, o que eu quero como que eu tenho que me proceder com meus vizinhos, no meu trabalho, o que eu tenho que falar. Peça a direção de Deus, irmãos. Não faça nada por conta própria. Peça a direção do Senhor, porque o Senhor, Ele é bom. A sua vontade, Ela é boa, perfeita e agradável. Muitas vezes nós pedimos, muitas vezes pedimos mal, não sabemos pedir. Mas nessa noite, que o Senhor Jesus nos dá discernimento, que possamos obedecer à voz do Espírito Santo de Deus. Querido Deus e eterno Pai, essa noite, Senhor, te agradecemos por esta palavra. Eu sei que o Senhor está aqui neste lugar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor.
O Senhor falou conosco, a tua palavra foi falada nessa noite, Jesus. Senhor, toma cada mente, cada coração, que possamos estar debaixo da tua direção, Senhor. Que seja uma semana abençoada, que seja uma semana próspera. Senhor, que possamos fazer a tua vontade, o teu querer. Nos usa como instrumento nessa terra, Senhor. Senhor, abençoa o teu povo nessa noite, Senhor Jesus. Que possamos confiar em ti, assim como Isaac confiou, assim como Abraão depositou a sua fé em ti. E que a tua igreja nessa noite possa confiar mais, possa acreditar mais, possa colocar a fé em ti, Senhor. Nos ajuda, Pai. Queremos te obedecer, Senhor. Nós falamos hoje de maturidade, Deus. Mas quantas vezes eu e irmã Adriana sou imatura? Quero fazer minha própria vontade, meu próprio querer. Oh, Jesus, nos dá maturidade, que possamos crescer, maturidade cristã, possamos crescer nessa noite. Oh, Espírito de Deus, que possamos fazer a tua vontade, o teu querer, possamos aprender a confiar mais a ti, assim como Isaac confiou em ti, Senhor. Mesmo que o diabo e que o nosso inimigo, ele se levanta contra nós, mas ele se levanta para cair. Ele se levanta para cair. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Agradeço pela vida dos teus servos que aqui estão. Agradeço pela vida deles, que cada um ouviu a tua voz nessa noite, Senhor Jesus. Que possamos, Senhor, guardar esta palavra no nosso coração e colocar elas em prática, Senhor. Oh, Espírito Santo. É isso que eu te peço, meu Deus. Já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. As palmas adoram o nome do Senhor. Que Deus possa abençoar a igreja, que a igreja possa ficar com essa palavra. Me perdoa, irmãos, a minha garganta, a minha voz, né? Mas é isso, foi isso que o Senhor colocou no meu coração, amém? Que Deus possa abençoar cada um dos irmãos, que os irmãos possam ter uma noite abençoada em nome de Jesus e uma semana abençoada em nome de Jesus. Amém.